Bom dia, boa tarde, boa noite, Iberino Oeste Paulista, Fernando Baioco, diretor executivo da Regional. Estamos aqui em mais um de nossos podcasts, nossos bate-papos, para falar um pouquinho sobre networking, sobre o BNI, poder trazer para vocês um pouquinho mais de experiência e conteúdo para que vocês saibam, o porquê que vocês estão aqui conosco, o porquê que tem que continuar conosco e qual que são os benefícios que o membro tem. E hoje a gente está aqui, eu não posso dizer que ele é novinho de casa, muito pelo contrário. Na verdade, ele tem uma visibilidade super bem construída dentro da nossa regional, membro, instrutor, proprietário de empresa, é assim, uma maçaroca de atividades que ele faz, mas hoje a gente vai tirar uma por uma aqui para vocês poderem entender e verem como realmente vocês conseguem utilizar a visibilidade para crescer dentro do BNI e crescer a empresa de vocês. A gente está aqui com ele é membro do BNI Imperador, ele é coordenador de afiliação da equipe, ele é o meu responsável pelo treinamento do programa de sucesso do membro para a regional, isso aí ele recepciona os novos membros na regional para ensiná-los sobre a metodologia, e ele é sócio proprietário da Sintonize. Pablo, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Muito obrigado, uma alegria estar aqui. O BNI, ele tem sido tão importante para mim, para a minha vida, para o Pablo, pessoa, e também para a Sintonize. E é muito bom estar aqui, viu, Baioco? E gostoso demais poder trocar sobre tudo aquilo que vem dando certo, né? É isso aí. Exatamente. É trazer essa experiência aqui para a gente tirar você, do cantinho e para que você possa expor e falar mais, para a gente, contar suas histórias. Mas de começar falando, conta para a gente o que é a Sintonize. A Sintonize é uma empresa de desenvolvimento humano. Nós nascemos em 2019. Eu já trabalhava com desenvolvimento humano desde 2014, e aí em 2019 eu resolvi colocar o foco somente em desenvolvimento humano, foi onde eu resolvi abrir a Sintonize. Então nós trabalhamos com o desenvolvimento comportamental e comunicação. Então ajudamos as pessoas a se entenderem melhor, entender melhor o outro e também ter um relacionamento melhor através da comunicação e a partir daí construir seus resultados. Entendi. Quais são os cursos que vocês têm? O principal curso é o curso de oratória, é o carro-chefe. E além do carro-chefe, eu digo que é o xodozinho, porque eu sou uma pessoa que lá atrás era extremamente travada, eu precisei de muita ajuda para conseguir me comunicar melhor. E eu acredito que ministrar os cursos de oratória hoje seja até uma gratidão também. Legal. Por toda a ajuda que eu recebi. Então, o principal é o curso de oratória e temos cursos voltados também a ferramentas de padrões de comportamento, que é o Enneagrama, temperamentos. Então, nós trabalhamos também o entendimento sobre como as pessoas funcionam, E que está intimamente ligado à comunicação também, porque nós nos comunicamos de acordo com nossos padrões de comportamento. Você falou em Enneagrama. No início do ano, eu fui para um treinamento para os diretores e aí eu descobri que eu sou 6, contrafóbico, e eu sou social. Muito bom. Aí eu entendi uma série de questões. Inclusive, trabalhar com seguro. Porque o tipo 6, principalmente o contrafóbico, que ele mais busca é segurança. Segurança, Não, mas uma coisa que me chama a atenção é essa questão do social, Aí o cara fala assim, não, o social... E aí o meu reprimido eles chamam de sexual, Sexual. Não confunde com sexo, Na verdade, é a questão da relação de uma pessoa com outra, um a um. E aí eu entendi que realmente, porque quem tem esse lado o sexual reprimido, ele não liga para a data de aniversário, eu sou desse aí. Tem hora que foi agora Dia das Mulheres, e eu tive que me forçar a fazer alguma coisa porque eu esqueço. Passa. Aniversário da minha esposa sofre. Mas como ela sofre? Porque eu não ligo para a data de aniversário, essas coisas, eu não dou importância, E aí, rapaz do céu, eu sou meio meu pai, Meu pai é igualzinho, Minha mãe, pra você ter uma noção, ela comprava o presente, dava pra gente, dava pra ela. Porque meu pai esquecia completamente, ele não ligava mesmo, E a gente pegou um pouquinho essa dinâmica aí. Aí eu falei, agora eu entendi. Eu gosto de gente, eu gosto de estar com pessoas, eu me dedico mais a grupos mesmo do que realmente a um indivíduo, Então, foi bem esclarecedor, eu entendi. E é legal que o tipo 6, ele já tem independente do subtipo, que aí vem a questão da variante instintiva e
Que é um dos únicos que tem 2, né? Que é o foco e o contrafoco. Mas o tipo 6, por si só, ele gosta de equipe. Ele gosta de trabalhar em equipe, né? Ele delega com uma certa facilidade, porque ele tem essa relação, não de confiança, ele não confia nas pessoas, ele tem sempre o pé atrás. Mas ele gosta de fazer junto, né? Então isso já é comum. E aí entra o social, então... Baioco está no lugar certo, BNI tem tudo a ver com Baioco, porque é grupo, é networking, né? Então é um perfil muito aberto aí. E é legal isso que você falou, né? Você falou, por isso que eu puxei esse assunto, porque assim, a gente consegue se entender. Com certeza. E aí, a gente se entendendo, e aí a gente teve a Fabi aqui, né, no outro podcast, também falando sobre a gente conseguir se entender, só que de um outro lado diferente, né? Um lado mais na psicanálise, né, em outras vertentes, mas saiu muito dessa linha de saber como eu sou, por que eu sou, e ali pegar o melhor exatamente. E melhorar o pior, né, ou o que tem que ser melhorado, né? Então, você falou, né, o 6, ele tem... Então, eu entendo que eu sou ruim mesmo com data, eu esqueço, eu não ligo. Para mim, tipo, Natal, Ano Novo é um dia mais normal. Tem gente que fica, ai, nossa... Vai, enfeita. Minha esposa, ela enfeita a casa pro Natal, eu não tô nem aí. Ah, Fê, coloca pra mim as luzinhas. Eu falo, mas pra quê? Depois tem que tirar, sabe? Essas coisas. Mas daí eu entendi, como agora eu entendi, eu começo a me forçar a executar. Porque eu falo, não, eu não ligo, mas a minha esposa liga, então eu preciso me cuidar, eu preciso ficar de olho, preciso orientar. Então agora eu tô de olho. Tá vindo o Dia dos Namorados aí, eu tô aqui, ó. Namorado, não esquece, Fernando, entendeu? E vai. Né? E é legal que é daí que vem a evolução, porque tem gente, Baio, que eu percebo que às vezes se apoiam nessas ferramentas de padrão de comportamento, né, de tipo de personalidade, para justificar seus comportamentos. Então, Gabriela. Eu sou assim, pronto. Eu sou assim, nasci assim, você sempre assim. Exatamente. E não é para isso. Nós precisamos entender o nosso padrão justamente para poder evoluir, para poder melhorar. Senão fica assim muito... Cara, eu me acostumo com o jeito que eu sou e tá tudo bem, e quem quiser que goste de mim assim, e não é. Né? Goste ou não goste, o problema não é meu, né? Exatamente. E é bacana, por isso que o Enneagrama ele funciona muito, por exemplo, nas empresas, ele funciona muito... no curso de oratória, a gente faz com base no Enneagrama. Que legal. A gente desenvolve a comunicação com base no padrão de comportamento. Né? Porque cada um você tem, né? Você tem gente que é mais fácil de falar, tem gente que é menos... Aí você tem que entender o porquê dele. Exatamente. Não consegue falar, ou ele tem mais... Porque assim, todo mundo tem uma certa timidez, né? Assim, é muito difícil você ter uma pessoa ser 100% não tímida. Se ela é 100% não tímida, ela vai estar andando pelada na rua. Né? Tipo assim, então, algum tipo de timidez tem, né? Tem que ter algumas travas, né? Tem que ter algumas travas, né? Socialmente falando, né? Então, assim... Mas eu entender para poder saber, olha, aqui é um lado que eu preciso destravar, eu preciso melhorar, e como fazer isso. Porque cada um tem uma forma de eu fazer com que ele destrave. Tem alguns que eu tenho que desafiar, né? Tem alguns que eu tenho que propor, tem outros que eu tenho que expor. Né? E aí, para poder fazer a pessoa sair, né? Então, eu achei bem legal quando eu tive o curso, né? Eu falei, cara, que legal. E aí você falando que você vincula, né, a oratória, faz todo sentido. Faz todo sentido. O que torna o desenvolvimento, inclusive, mais leve, porque a pessoa vai se entender melhor e aí ela consegue entender o porquê das dificuldades dela, mas entender principalmente que ela não precisa ficar apoiada naquilo, né? Que existem caminhos de desenvolvimento e é incrível, assim, porque o resultado ele é muito rápido, né? O curso de oratória hoje tem 8 encontros e até nós, né? Eu, o Jorge, que tá lá junto comigo, a gente às vezes nem acredita que dá para... até nós que estamos lá, como que se desenvolve tanto em tão pouco tempo. Como eles mudam rapidamente, né? É incrível. Mas já estão lá para se desafiar, né? Isso. Já estão lá. E recebem uma ferramenta e uma instrução, um conhecimento, né, dos instrutores que ajuda a fazer esse destrave. Você falou da oratória, a gente falou de Enneagrama, você falou também de desenvolvimento pessoal, né? E aí eu acredito muito que, aí vinculado um pouco realmente ao seu tempo de BNI, né? Tem a ver também muito com relacionamento, né? Sim. Então, aí a gente vê, e aí falando de relacionamento de forma genérica, a gente vê muitos problemas de relacionamento que inclusive são causados por problemas de comunicação. Sim. Né? Ontem eu estava num evento e tivemos alguns probleminhas que foram causados por falta de comunicação.
né? Então, se comunicar, saber como se comunicar é extremamente importante para poder evitar também dores de cabeça, ruídos, né? Ruídos na comunicação que gera desentendimento e aí vai desde o tipo de quebra de confiança e tudo mais, né? A comunicação, ela é a principal ferramenta de relacionamento que nós temos, né? Então, por isso que problemas acontecem por conta de uma comunicação ineficaz. A falta dela ou ela feita de uma forma errada também, né? Entendi. Porque eu vejo que hoje as pessoas, elas não olham muito para a forma, né? Você pode até pensar no que comunicar, mas não pensa em como comunicar isso de uma forma que seja eficaz, que seja assertiva, né? Então, realmente ter essa comunicação assertiva que vai te ajudar a buscar um equilíbrio ali, porque assertividade é equilíbrio, né? Assertividade não é nem ir para um extremo da agressividade, nem o extremo da passividade, né? Então, como que eu vou ajustar a forma como eu faço para que eu consiga ter o meu resultado? E em grupos isso é fundamental, porque eu estou lidando com pessoas que percebem e reagem de formas diferentes. A forma que eu comunico com o Baiocco, ela vai surtir um efeito, né? Você vai reagir de uma forma. Se eu me comunicar da mesma forma com uma outra pessoa, ela pode reagir de uma forma diferente, né? Então, entender isso é muito importante. Por isso que comunicação não é só técnicas e ferramentas de como a coisa vai sair daqui, mas é principalmente entender o outro para conseguir ajustar da maneira correta. Cada um entende uma forma, né? Então, às vezes, você falou, né? Você tem, não é o que, né? É o como. E é verdade, eu tenho uma história que, né, eu como diretor consultor, eu me deparei com uma atividade que foi feita para um membro, que ele pegou o contato de todos os membros da época e saiu mandando propaganda dele, né? E aí esse membro fez isso e logo em seguida um outro membro fez, uma moça. Foi um rapaz e uma moça, né? E aí você fala, a diferença da comunicação, né? O recado é o mesmo, não pode fazer isso, não é o que nós prezamos, né? Então vamos corrigir, né? Só que com o rapaz eu tinha uma intimidade, a gente tinha uma certa intimidade, a gente era amigo. Então, né, eu sou um cara muito sarcástico e zoeiro com as pessoas que são próximas de mim, então, né, eu tenho um certo nível de sarcasmo. Então, eu já abordei ele do meu jeito, com essa liberdade, né? Para quem estivesse do lado de fora, seria até meio que agressiva. Mas a gente tinha essa permissão. No outro caso, eu não tinha essa permissão. Então, eu não podia abordar ela da mesma forma que eu abordei ele. Então, eu tive que moldar a minha forma de comunicar, porque senão eu ia gerar um conflito, né? Ia gerar uma ofensa, um conflito. E aí eu ser tratado como agressivo e tudo mais, né? Então, entender não tinha nem a ver com técnica, né? É o como eu vou falar para ela, né? De uma forma que ela não se ofenda. Aí vem muito essa também comunicação não agressiva, né? De escolher melhor as palavras. Então, como eu vou falar para ela para que ela entenda? Porque o importante é entender o que aconteceu para que ela não repita, para o benefício dela. Então, se eu vou de uma forma errada, eu não consigo ter o que eu precisava, que é passar o recado para que ela aprenda. Muito pelo contrário, eu ainda fecho ela para qualquer coisa no futuro. Isso, né? Exatamente. E aí as pessoas pensam que se comunicar bem significa ter aquela comunicação corretinha, né? Então eu vou falar um português impecável, eu vou, enfim, eu vou ter uma estrutura didática perfeita. E aí, Baiocco, a gente percebe pessoas que não têm um português tão bom, que não têm essa didática bem montada e que têm resultados incríveis. Mas por quê? Porque entende o outro, né? Porque se permite se adaptar ao outro, e aí o resultado vai acontecer, né? Tem pessoas que eu conheço e às vezes falam, Pablo, geralmente quem faz curso de oratório comigo, a gente cria um vínculo muito bacana, e se eu continuo tendo relacionamento com essas pessoas, geralmente elas pedem feedback constantemente, né? E aí a pessoa chega, pai, como é que eu fui, né? Me dá um feedback, falei bem e tal. E, cara, às vezes eu até tenho vontade de falar, olha, corrige isso aqui, cara, mas o resultado foi tão bom que o que eu vou corrigir, entende? Eu não posso eu não posso transformar a pessoa num robô, né? Se a forma tá eficaz, continua o caminho, é isso aí, né? Ela conseguiu moldar o jeito dela, né? Exatamente. Que é o que, inclusive, você procura, né? Vou te ensinar as técnicas e você consegue vestir essas técnicas da melhor forma para você utilizar. Senão, realmente, você fica um robozinho, né? E respeitando a essência, né? Se a minha essência é essa, eu sou um cara simples, eu
eu tenho talvez eu não tenha um vocabulário tão rico. Cara, mas essa é a minha essência e é assim que eu tenho resultado. Então vamos respeitar isso e vamos evoluir aquilo que vai te ajudar a ter resultados melhores ainda. Até mesmo porque se você faz um personagem... Não consegue sustentar por muito tempo. Na hora que você sai desse personagem, a pessoa que te viu lá, na hora que ela te encontra aqui, ela se desilude com você. Exatamente. Nossa, ele foi lá, uau, um showman e tal. Aí chega aqui, você é uma pessoa simples. Qual algum problema? Não, a pessoa ela se desilude, fala, nossa senhora, né? Mas ele lá era aqui ele é um cara retraído, mas lá é super aberto, ele fala de estar aberto e aquele retraído, pô, estranho, né? Seja um meio termo, né? É bem legal isso aí. Isso aí é um problema muito nas redes sociais, porque a pessoa no vídeo é uma coisa e presencialmente é outra. É verdade, é verdade. Bom ponto, Elton, bom ponto. Porque as pessoas, elas entendem que elas precisam criar um personagem, às vezes, para poder ter o seu resultado ali na rede social. Inclusive, tem muitas pessoas que trabalham aí com desenvolvimento humano, com comunicação, que falam, a gente tem que criar um arquétipo e tudo mais. Legal, é importante a criação de um arquétipo, que esteja próximo ao seu arquétipo natural. Você não vai criar um que seja completamente diferente, porque sustentar isso é muito difícil. Então, você vai gastar uma energia danada para sustentar esse personagem que você criou, e aí, em algum momento, você não vai conseguir mais sustentar. Ontem mesmo eu estava conversando com um casal, inclusive de membros lá do Benin Imperador, né? Um deles veio para cá agora, né? Tá com 2 semanas que ele tomou posse. E eles têm um posicionamento muito bacana nas redes sociais. E ele falava isso, olha, a minha esposa, ela é natural. Ela é isso aqui, que ela é na rede social, ela é na vida. Então, é por isso que dá certo, né? Porque a rede social, ela permite muito isso, né? A gente quer ver a pessoa assim como ela é. Se eu quiser assistir ficção, eu vou assistir filme, eu não vou pra rede social, né? É isso que é o sucesso da rede social, né? Ela tem a capacidade de mostrar o que realmente é. Exatamente. Realmente, desde que você permita que isso aconteça, né, ela deixa mostrar. E aí você começou do lado, tira foto do prato, né? Brincando, tira foto do prato de comida, tira foto... E aí tem as pessoas... ele pode mostrar realmente o jeito dele, e aí ele atrai, e aí ele se conecta com as pessoas, né? Então, realmente, faz todo sentido o que você falou. Pode-se criar um arquétipo, mas que ele seja muito próximo para que você possa manter essa estrutura, né? E não é nem manter, você possa ser você mesmo também. Porque você precisa ter uma postura profissional, você precisa ter, em alguns momentos, para aquelas pessoas que são mais divertidas, em alguns momentos você vai ter que manter uma seriedade, né? Ou o contrário, né? Para aquelas pessoas que são mais sérias. Em alguns momentos você precisa se permitir, né, ter uma comunicação um pouco mais leve. Então essa criação de arquétipo um pouquinho diferente, mas desde que, como nós estamos falando, desde que isso seja sustentável, está próximo daquilo que eu sou mesmo, para que eu não tenha algum problema com isso depois. Né? E tudo isso impacta pessoalmente na construção do relacionamento com as pessoas, né? E aí você tem, né, de como se conectar, de se gerar essas conexões e da manutenção dessas conexões. Então, eu falei, né, da comunicação não agressiva, né? Mas, Fernando, pô, não é. É você saber, para aquele tipo de pessoa, como se comunicar, escolher as palavras corretas, porque talvez ali você não tenha um contato muito próximo, então você tem que saber, né, tomar cuidado. Né? Não eu vou ficar com mimimi, não. Tomar um cuidado na comunicação. Conforme você vai conhecendo melhor a pessoa, você vai ganhando mais liberdade para poder ter uma comunicação, melhorar ou aprofundar a comunicação, né? E quando você fala aí da comunicação não agressiva, né? A comunicação não violenta. Não violenta, isso. Ela é muito bacana. Eu gosto demais da comunicação não violenta, porque é o seguinte, às vezes a pessoa pensa que o contrário da comunicação não violenta é a comunicação agressiva, no sentido de você ter uma energia movida pela ira na comunicação. Mas não é. Tem gente que é leve na expressão, mas tem uma comunicação que ofende. Né? Então, o contrário da comunicação não violenta não é comunicação violenta. É comunicação não empática. Não empática. Né? Boa. Então, por exemplo, é uma comunicação cheia de julgamentos, onde eu começo a colocar adjetivos nas pessoas. Sarcástica. Você pode usar o sarcasmo no sentido, às vezes, de brincadeira, desde que haja a conexão. Né? Então, a comunicação não violenta, ela nos ensina isso. Primeiro, eu crio conexão com a pessoa. Depois que a conexão está criada, aí abre o canal de comunicação de uma forma tão aberta que eu me aceito, eu te aceito, você se aceita, você me aceita e tudo flui bem.
né? Foi o caso que eu falei, nos dois casos. Eu tinha conexão com ele, Exatamente. então eu podia ser do jeito que eu sou, que eu sou um cara mais sarcástico, brincalhão, então eu podia ser, né? E aí com ele eu fui duro até, né? Com a outra pessoa eu não tenho esse canal aberto, né? Não tinha, então eu tinha que saber moderar a minha comunicação, né? E a comunicação não violenta é isso, né? Eu brinco assim, ó, se eu falar aqui, meu óculos é bonito, eu estou julgando ou estou trazendo um fato? Eu estou julgando. É bonito para mim, pode não ser para você. Então, quando eu coloco um adjetivo, eu posso estar contra o valor da pessoa, a crença da pessoa. Então, mas se eu chegar e falar, meu óculos ele é preto e redondo. Pronto, contra fatos não há argumentos. Né? Acabou o problema, você não vai contestar, e aí nós vamos ter uma comunicação aberta aqui. Né? Nós dois concordamos. Exatamente. Já se abre uma linha de comunicação. E eu acho que assim, hoje, né, os empresários precisam muito melhorar suas comunicações, a forma como se comunicar, porque a gente está em contato com todos os tipos de pessoas, né? E como é que você tem visto hoje, inclusive agora trazendo mais para sua experiência, né, de membro de BNI, né? Essa evolução sua lá dentro, de você conseguir estar levando isso para os empresários, como é que tem sido essa experiência? Fazem 4 anos e meio, quase 5 anos que eu estou no BNI, né? Então, para mim, foi uma construção. No começo, até as pessoas entenderem o que eu faço, né? Porque o meu negócio é serviço, então você precisa de um tempo ali para as pessoas compreenderem, né? Então, aquele início exige muita paciência para ter o entendimento. E aí, a gente que trabalha com desenvolvimento humano, Baioco, existe uma barreira em relação às pessoas. As pessoas nos olham, às vezes, de uma forma diferente, como se nós fôssemos perfeitos, né? Porque tem todo esse conhecimento, então tem a obrigatoriedade de colocar tudo isso em prática e coloca num pedestal, assim. Então, eu precisei de um tempo para construir essa relação de confiança e de conexão mesmo com as pessoas, né? Por exemplo, as pessoas nem me convidavam para as festas lá no começo, porque, nossa, o Pablo, a gente brinca demais aqui, o Pablo não vai. E aí, a primeira festa que eu fui, né, eu levei violão, cantei. Aí teve um membro que chegou e falou assim, se eu soubesse que você era assim, eu tinha te chamado antes, né? Então, assim, eu acho que foi necessário construir essa conexão com as pessoas. E aí, a gente constrói uma relação de tanta confiança, mas tanta confiança que as pessoas se abrem. Então, hoje eu consigo ajudar os empresários justamente porque as pessoas expõem para mim as dificuldades, quais são os problemas que elas têm vivido, e aí eu consigo orientar de uma forma muito verdadeira também, né? E a pessoa está aberta a isso, ela aceita. Então, hoje eu trabalho com os empresários, ele tem sido muito assim. O BNI tem me proporcionado conseguir fazer isso, né? Digamos que o BNI foi uma escola para mim também, onde eu consegui treinar isso. E hoje eu faço isso com maestria, inclusive com empresários fora do BNI, porque eu me sinto seguro para poder fazer, né? Então, o BNI me proporcionou muito isso, né? Essa escola. E eu tenho percebido, Baio, que os empresários eles estão muito desgastados, né? É muita responsabilidade. A gente está vivendo uma fase realmente que é bem desafiadora, né? Muita insegurança. Muita insegurança. Então, isso se transfere para os relacionamentos. Então, às vezes, por exemplo, quando um empresário ele é rude com o seu colaborador, nem sempre aquilo conta o que ele é, na verdade, né? Mas é o reflexo do momento, né? Então, eu tenho percebido que eles têm buscado muito apoio nesse sentido, assim, cara, eu estou percebendo que eu estou sendo um peso para a minha equipe. Então, me ajuda aqui como me relacionar de uma forma diferente, para a gente também ter resultado. Porque as pessoas também estão com problemas, né? As pessoas também têm os seus desafios, né? Então, é importante a gente ter essa visão, essa percepção e ir equilibrando as relações ali. Você falou no início, lá foi... eles não sabiam muito o que você fazia, né? Eles não sabiam muito o que é. E não só isso também, é o entender que eles precisam também. Exatamente. Porque quando a gente fala de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, porque a gente estava falando com a Fabi também, né? Que, né, fazer contratar a Fabi é coisa de doido, né? Tipo, né? Ou de alguém fraco, a mesma coisa. A psicanalista, né? Então, assim, quem não aguenta. E não, primeiro a pessoa tem que reconhecer que ela precisa. Graças a Deus você conseguiu criar isso neles, né? De que eles conseguem entender. Porque como muitos acham que, tipo, eu reconhecer que eu sou falho nisso é um certificado de que eu sou ruim, de que eu fraqueza, né? sou fraco,
né? E a gente aprendeu que não pode ser, né? Nós temos que ser os melhores o tempo todo, e o mamãe, a gente não pode aceitar isso. Então, quando eu chego e falo, nossa, eu não sei me comunicar, eu tô passando ali um certificado de fraqueza, de fracasso, né? Exatamente. Mas você concorda que só quem é forte de verdade consegue expor suas vulnerabilidades? Não é? Porque o fraco esconde. Né? O fraco, eu não posso parecer fraco, né? Mas quem é forte expõe sem que isso seja um problema. Né? Eu tô aqui expondo minhas vulnerabilidades porque eu quero aprender, porque eu quero crescer, porque eu quero melhorar. Quero fortalecer. Né? Quero me fortalecer. Então, eu conduzo o meu trabalho muito nesse sentido, assim, para que a pessoa consiga perceber isso. Né? Legal, que legal. É um momento também até de garantir que você consiga se conectar e gerar essa credibilidade. As pessoas só vão se abrir para você se elas confiarem em você. Exatamente. Né? Se elas não confiarem em você, esquece, cara. Ela não vai abrir. Ela vai contar que... Exatamente. Por mais que eu seja forte, eu vou contar para alguém que eu não conheço, eu não sei o que ele vai fazer com essa informação de que eu estou com uma certa dificuldade, ou preciso de um certo desenvolvimento. Vou contar, não, você tem que construir essa credibilidade, né? Esse processo, né? E o Beni ajuda muito nisso, né? Ele tem uma ferramenta para isso. Então, para os empresários conseguirem entender que para eles poderem crescer, eles precisam se fazer confiáveis, né? Exatamente. Acho que a metodologia ela é muito foi muito bem desenhada, né? Porque, assim, primeiro, a metodologia ensina isso, né? Que eu tenho que construir confiança, mas ela não só ensina, ela dá a possibilidade da pessoa praticar isso semanalmente. Né? Então, o empresário que entra para o BNI, ele tem um desenvolvimento ali gigante, porque não é só a teoria, ele vai praticar aquilo que ele aprendeu, ele é obrigado a praticar. Isso que é legal da metodologia, né? Porque ela não só propõe, mas ela me cobra que eu faça, né? Então, a gente chama de responsabilidade. Responsabilidade, exatamente. E é muito bom isso, né? Porque, imagina, eu tô há 4 anos e meio treinando isso, né? Toda semana. Eu não vou treinar isso de vez em quando, eu vou treinar isso eventualmente. Não é um curso, é um programa de desenvolvimento, né? É um programa de desenvolvimento pessoal, né? Porque você está o tempo todo se desenvolvendo. Você mesmo falou, né? Eu cresci muito, né? Eu me desenvolvi muito, né? E aí, assim, faz uma relação do Pablo no início e o Pablo do agora. Como é que tá essa diferença? O que foi que o que e como você conseguiu fazer essa diferença? Principalmente no posicionamento. A principal diferença que eu enxergo do Pablo é a forma como o Pablo se posiciona hoje, com mais assertividade. Né? Não que me faltasse segurança, não. Eu sempre tive essa segurança ao me posicionar, mas hoje eu percebo que o meu posicionamento é muito mais assertivo. Eu consigo conversar com qualquer pessoa no mesmo nível assim, sustentando a minha posição, né, de uma forma profissional. Né, de uma forma profissional. Então, acho que a principal diferença do Pablo lá do início e o Pablo hoje é posicionamento. Né? E além do posicionamento, que eu vejo a principal diferença, eu percebo também que a minha capacidade de negociar melhorou muito. Né? A minha capacidade de ter paciência para esperar o negócio acontecer melhorou de uma forma gigante, porque no começo, e até porque eu estava começando mesmo a empresa, né, eu já tinha experiência no ramo, mas como empresário desse ramo, estava muito no começo. E a gente tem aquela ansiedade, a gente quer fechar negócio rápido, né? E no meu negócio não é assim. Precisa, né? Precisa, é necessidade. Né? Eu tenho o quê, né? Eu saí eu tinha um emprego, fui empreender, eu preciso ter renda. E detalhe, na pandemia, eu entrei em outubro de 2020. Era fácil demais a sua vida já, então. Tá fácil a vida, tá fácil minha vida, porque a pandemia tá difícil, eu vou dificultar mais ainda, né? Eu vou abrir empresa. Exatamente. Na verdade, eu comecei no final de 2019, então ainda não tava na pandemia, né? Mas eu, no comecinho ali, com 4, 5 meses de empresa, veio a pandemia. Aí, meu negócio é evento, né? Então, cursos abertos, né? E enfim, eu tava com 3 cursos programados e um vendido 100% lá no começo da pandemia. Aí até devolver o dinheiro, o pessoal falou assim, não, Pablo, nós não queremos receber o dinheiro de volta. Quando der certo, eu fui fazer ministrar esse curso 1 ano depois. 1 ano e meio depois. 1 ano e meio depois. Ainda bem, né? O dinheiro que entrou ali me sustentou uns 3, 4 meses ali. Mas enfim, a gente tinha essa necessidade, né? Mas aí, o que o BNI me ensinou? Que
não é que me ensinou, na verdade eu já sabia, mas eu vivi isso na pele, né? Que eu tenho que construir bons relacionamentos, né? No meu negócio, por exemplo, às vezes tem negociações que eu fecho depois de 1, 2 anos, né? Porque você tem que ir construindo o relacionamento, tem que ser o momento certo para a pessoa, não é só para mim. A empresa tem que estar preparada para chegar e receber meu serviço, né? Então, a gente vai mantendo esse relacionamento e o BNI me deu essa paciência, além de me permitir um posicionamento diferente, porque hoje as pessoas olham para o Pablo, é o Pablo da Sintonize, né? Hoje eu sou autoridade naquilo que eu faço, eu falo isso assim, ó, sem vanglória nenhuma, mas falo com muita segurança, porque o BNI me permitiu isso, né? Mas também me permitiu ter essa paciência de entender que existe o tempo certo de cada coisa, eu tenho que plantar, aí eu vou regar, é aquela história do agricultor que o Benê sempre fala, né? E lá na frente eu vou colher. E dependendo do que eu planto, o tempo de colheita é diferente, né? Então tem lá colheitas que vão ser rápidas, outras que vão ser demoradas, né? Cada cultivo vai ter o seu tempo, cada planta tem o seu tempo, né? Então, se você não plantar, você não cultivar, não vai ter resultado nenhum lá no futuro, né? E outra coisa que eu aprendi também, Baio, que foi muito bacana, é que eu, mesmo estando colhendo, eu preciso continuar plantando. Exato. Né? Porque às vezes a gente planta, de repente chega a época da colheita, a gente se deslumbra com a colheita e esquece de continuar plantando. E no BNI, isso foi incrível, assim, eu aprendi isso, né? Então eu posso estar num bom momento, mas eu tenho que continuar plantando porque eu tenho que pensar no futuro. Daqui a pouco acaba, né? Essa colheita aqui tem fim, né? Tem fim, tem. E eu preciso continuar plantando e continuar cultivando, porque lá na frente eu preciso continuar colhendo também. É uma constância, né? Tem aquela frase, né, que quem planta tâmaras não colhe tâmaras, né? Mas alguém precisa plantá-las. Então, não vai ser no caso aqui, mas eu falando de experiência mesmo, eu tenho resultados, negócios que eu comecei a plantar, a cultivá-los há alguns anos atrás e não era o momento. Você falou, não é o momento. Às vezes, por exemplo, conheci você, Pablo. Pô, conheci o Pablo, que legal. Acabei de conhecer, pô, ficou super legal, a gente fez uma amizade. Eu sou corretor de seguros, você tem um carro. Aí a gente se conheceu, você fechou o seguro com o seu corretor atual. Você não vai conseguir passar para mim. Vai levar 1 ano. Exatamente, até porque renovar. São 12 meses desse seguro. Então, por isso eu vou embora? Não, eu vou continuar plantando o meu relacionamento, como todo mundo. Daqui a 1 ano, Fernando, cota aí para mim. Eu queria ter feito lá, mas não consegui fazer. Eu gostei de você, você me ajuda pra caramba, toma aí. Então, tem ciclos e ciclos. Tem ciclos que você vai ter 1 mês, 2 meses, 3 meses, 2 anos, 3 anos. Eu estou fechando coisas que eu comecei o relacionamento há 6 anos atrás. Isso, e assim. agora eu estou fechando. Né? Só que se lá 6 anos atrás não tivesse começado, não existia esse fechamento agora há 6 anos. E é o grande erro do empresário. Ele quer colocar a sementinha, não quer nem colocar, ele quer jogar a sementinha e antes dela cair na terra, ela já tem que ter uma árvore já. E essa ansiedade atrapalha muito. Talvez, né, junto a o momento que nós estamos vivendo, tudo isso que nós falamos, e essa ansiedade por resultado rápido, aí as pessoas se perdem, né? Aí a empresa não dá certo, aí o BNI é ruim. É ruim. Né? Porque a pessoa não conseguiu esperar o tempo certo das coisas acontecerem, né? Você falou, o senso de urgência às vezes extrapola. Relacionamento você não faz com urgência. Exatamente. Relacionamento você constrói ao longo do tempo com tranquilidade. Isso. Se você quiser forçar aquele relacionamento, né, a ele ser construído antes do tempo, ele deixa de ser verdadeiro e aí você passa a ser interesseiro. Exatamente. Né? Porque você está forçando o relacionamento. Eu estava, inclusive, conversando com a minha assistente agora mais cedo, né? E aí eu falei para ela, olha, a nossa especialidade é uma especialidade que tem em todas as equipes do BNI. E a gente respeita a exclusividade da equipe. Mas isso não impede que eu não faça o relacionamento com o intuito de ajudar. Sim, com certeza. Lá na frente, esse membro, o corretor que está lá pode acabar saindo da equipe, né? Ou o seu relacionamento vai construir de uma forma com esse outro membro que ele prefere dar preferência para você. Mas isso não é agora. Isso é lá na frente. Só que se você não se mostrar e não querer ajudar, você não vai colher nunca esse resultado desse relacionamento. Se você for lá agora, se eu chegar aqui do nada, Pablo, você é membro do BNI Imperador, eu membro do BNI Único. Pablo, vamos fazer uma reunião? Vamos. A nossa equipe tem um corretor de seguros. Eu chego e falo, cara, minha corretora é assim, assim, assim. Qual que é a sua resposta?
Ah, na minha equipe já tem um Já tem um corretor. corretor, com certeza. E com certeza eu vou dar preferência pro da minha É da sua equipe, É. né? É da sua equipe. Mas se eu chegar e mostrar, olha, me explica o que é sintoniza. Pô, tem uma pessoa para te indicar, para te ajudar. E isso passa, isso vai. Tô te ajudando, isso vai. Daqui a 4 anos, o corretor da sua equipe saiu. Ou foi saído, porque código de ética, né? Infelizmente, pode acontecer. A cadeira está aberta. Você tem a necessidade de procurar um novo corretor. A corretora está lá, te ajudou, fez relacionamento com você. Você vai o quê? Você vai dar... Não, agora eu estou preparado. Lembra do preparo, né? Agora eu estou preparado para poder levar essa pólice para ele. Só que se você não construiu lá atrás, você não tem isso agora. Se não plantou, você não vai colher. Se você não plantou, você não colheu. Se você não sai para se tornar visível, se você não sai para mostrar para os outros que você existe, você também não pode esperar que os outros saibam o que você tem, né? Eu falo isso muito com os empresários. Ontem a gente teve uma reunião do Beni Bárbaro, na hora do almoço lá em Ribeirão Preto, e vi vários membros de outras equipes, né? Que eu estou há tempo falando, vai visitar, tem que visitar. E aí essa membro foi lá, que bom que você estava aqui e tal, não sei o que lá. Aí eu participo dos grupos de liderança de todas as equipes, né? E aí no grupo de liderança, a presidente colocou o áudio do membro que tinha acabado de entrar. Ele fez a posse no dia. Manda assim, pô, que legal, foi muito bom. Gente, alguém tem o contato da membro X, porque eu precisava fazer e ela faz. Eu falei, olha só, se ela não tivesse ido no Bárbaro naquele dia, ela não tinha encontrado com o cara. Né? Então, ela foi conhecer, foi se tornar visível. E aí o relacionamento começa exatamente com isso, né? Eu mostrar para o outro que eu existo. Depois me mostrar que eu me importo. O resultado, negócios, a consequência de um processo de médio e longo prazo, né? E entender que é preciso o nosso esforço para isso acontecer, né? Porque assim, a metodologia ela é estática. É um plano. Tá ali, ó. Agora, eu preciso fazer o que tem que ser feito, né? Então, é o esforço da nossa parte para o resultado acontecer. É outra coisa que eu tenho percebido, não do Beni, mas do empresário no geral, essa necessidade de fazer o esforço, porque já está tudo muito pesado, né? Está tudo muito pesado. Então, fazer o mínimo que eu preciso fazer está exigindo um esforço muito grande para mim. Só que o que eu percebo no BNI? O BNI, ele encurta esse caminho, ele facilita isso, né? Então, por exemplo, fazer networking, fazer essas conexões, cara, já está pronto isso, é só eu ir fazer, é muito mais fácil, né? Eu não preciso pensar, cara, com quem eu vou falar, como eu vou chegar até essa pessoa. O BNI não, eu pego, cara, eu vou fazer lá, eu vou visitar a equipe X. Pronto, eu vou e já está tudo fácil, está tudo pronto para mim, né? O método é igual, cultura é igual, filosofia é igual, tá tudo pronto. É saber você se relacionar com as pessoas e respeitar ali o momento de cada um, né? Mas o que eu vejo também hoje, Pablo, é que as coisas, você falou, é pesado a pessoa adicionar mais uma atividade, né? Mas é pesado porque existe uma falta de foco tão grande que se tenta de tudo ao mesmo tempo. E de qualquer jeito. Aumenta o peso, né? A pessoa aumenta o peso. Aí fica pesado. Eu estava conversando com uma outra membro aqui, né? Que assim, é porque eu vi, porque não sei o quê, tinha umas mulheres que sentam, tomar um café. Eu falei, isso é falta de foco. Você tem na regional que você faz parte. A gente está chegando a 700 membros agora. Final do mês a gente chega a 700 membros. São 700 empresários na região próxima. No Brasil são 16 mil. Você quer mais o quê? Você tem na sua mão, você comprou um acesso com 16 mil empresários no Brasil, tá aqui, ó. Aí você fica olhando o grupinho de relacionamento que tem 10, 15 mulheres da cidade aqui, que estão cada um com seu foco diferente, que não se relaciona direito, ou tá ali para caçar. Isso aí fica pesado. Agora, tá aqui, ó. Utiliza a ferramenta. Você está usando nem 10% da ferramenta, a capacidade da ferramenta. Olha o Castanheira, Ricardo Castanheira, fazendo negócio internacional. 338 mil empresários no mundo, ele fazendo negócio internacional. Então, assim,
Foca, vamos focar. Foca na atividade. Tenha paciência, tranquilidade, faça e tenha foco. Exatamente. Não tem como dar errado. O resultado é a consequência natural disso. Com o método treinado, tá tudo pronto. Eu te entrego o processo treinado. É assim, são 40 anos de desenvolvimento desse processo, desse método chamado BNI. É só você fazer e ter foco. Cara, eu não vejo um membro que não tenha resultado fazendo o processo. E tem algumas questões que são consequências naturais disso, né? Por exemplo, no BNI, a gente não tem concorrência dentro da nossa equipe, mas nós temos concorrentes em outras equipes. Sim. Mas a metodologia ou o simples fato de ser membro, a gente tem algo em comum. Isso nos aproxima, inclusive dos concorrentes, porque tudo bem, ele é meu concorrente, mas ele não é meu adversário, né? Exatamente. Então, e o mercado fala isso, mas o mercado não vive isso. Aqui dentro do BNI a gente vive. Exato. Porque é possível viver, a gente entende que a gente não se sente ameaçado, né? Então, eu vejo isso como algo muito positivo também dentro do BNI. O fato, talvez, de você conhecer outras equipes e tudo mais, a gente acaba se conectando com pessoas que são do mesmo segmento nosso e onde nós nos permitimos essas parcerias, né? Sim. De repente, por exemplo, eu recebi uma proposta de um trabalho o ano passado e eu não podia atender, né? Na data, eu não tinha data, tinha outros treinamentos na data. E eu referenciei um membro de outra equipe que faz a mesma coisa que eu faço, né? E cara, sem medo de que, ele vai roubar meu cliente. Não, cara, a gente se respeita, né? Então, porque temos algo em comum, que é o BNI, existe entre nós esse respeito. Né? Exato. Não são concorrentes, são parceiros. Parceiros, exatamente. Já aconteceu comigo também. Um corretor de seguros recebeu uma solicitação e ele estava em viagem. Ele estava de férias, ele não tinha funcionário, ele era só ele. E ele falou assim, Baioco, eu estou viajando, eu estou saindo agora de viagem, o cara me pediu isso aqui, vou passar seu contato, você atende ele? Estou te passando o cliente. Eu falei, claro, manda aí. E hoje eu faço isso, porque eu não atendo 100% dos ramos que tem por escolha, eu não quero. Então, quando chega para mim uma oportunidade de um ramo que eu não faço de seguro, quem dentro do BNI faz? Exatamente. E eu falo, olha, pode chamar direto. Tá aqui o telefone, pode ligar, eu confio, manda bala. Aí, Fernando, você ganha uma coisa? Não ganho, eu não cobro, não posso primeiro, e não é do meu feitio fazer isso. Se eu estou passando o profissional, porque eu confio nele e eu não posso fazer, ou eu não tenho interesse em fazer, deixa ele fazer. Mas você ganha muita coisa, né? Que é intangível, né? Intangível. Você ganhou a confiança da pessoa, você ganhou Quando a gente faz esse tipo de ação, que acho que o BNI também, ele permite muito isso, né? Meio que a gente assina um contrato psicológico com a pessoa, né? E a pessoa, ela vai se sentir na necessidade, em algum momento, de retribuir. É a reciprocidade que se cria com tudo isso, né? Então, e a metodologia, ela faz isso acontecer de uma forma muito natural, né? Que é justamente essa construção de reciprocidade. Hoje eu dei um pulo rápido ali lá no BNI Único, né? Que é minha casa, né? Onde eu me criei dentro do BNI. Passei lá para deixar uns kits com o diretor consultor. Ele também estava trocando o PIN dele lá, e vim para cá, né? Para Franca, para a gente gravar. E aí, na saída, eu encostei num membro lá, e aí ele falou, tô sabendo que você vai me agradecer R$22 mil essa semana. Eu falei, cara, lembra da empresa? Lembro e tal. Deixa eu te contar, ainda ela me chamou hoje e pediu o seguro para 4 veículos. Não é 1, 2, ele pediu 4 veículos. Nós estamos comprando 4 veículos, eu preciso fazer o seguro dos 4. Eu falei, você que me construiu isso aí. Né? Então, além do agradecimento que eu já estou fazendo para ele normal, da ponte que ele me colocou lá dentro, isso ainda continua dando frutos. Né? Eu falei para ele, vai vir mais 4 aí, cara, obrigado mesmo. O que você está precisando? E eu já ajudei ele muito já, porque eu fico que nem sarna para, sabe, em cima para ajudar ele. Um dia ele é a história que eu conto que a pessoa me ajudou, né, o empresário me ajudou, e eu perguntei, o que você quer? Ele falou, cara, eu quero entrar no Uruguai. Eu falei, eu nunca fui. Nunca fui para lá, não sei, para Mar del Plata, não sei. Não, peraí. E aí eu consegui achar o contato para ele lá no Uruguai. Eu dei um jeito, obviamente, a gente vai mexendo nas conexões, né? Isso. Mas hoje mesmo eu falei para ele, tem mais 4 aí, mas deixa eu fazer uma pergunta. Eu tô lá na empresa, você conseguiu entrar na empresa? Ele falou, cara, eu te apresentei lá, mas eu não consegui fechar contrato. Eu falei, não, peraí que eu vou conversar com ela lá. Eu vou ver o que tá travando, deixa comigo. Entendeu? Por quê? Porque eu quero retribuir mesmo. E a gente retribui com alegria, né? É uma Nossa. alegria ajudar o nosso parceiro ali
Nossa. E é muito bom. Quando eu consegui o contato para ele no Uruguai, você não sabe a minha felicidade. Normalmente eu gosto muito de Zap, né? Eu liguei para ele. Foi tão importante que eu liguei, né? Eu não ligo, eu não gosto de ligação, eu gosto mais de Zap. Eu liguei para ele. Falei, Gordinho, deixa eu te contar um negócio pra você. Eu falei, cara, tô te passando o contato. Pode ligar, tá esperando seu contato. Mas do que, cara? Do Uruguai, mano. Consegui contato lá do Uruguai pra você. Ele, não acredito. Eu falei, consegui. Demorou, mas eu consegui, cara. Pô, eu liguei e fiz assim, porque eu realmente tava feliz por ele, cara. Sabe? Eu não vou ganhar nada, não é pra isso. Tangível falando, né? Eu ganhei a satisfação de falar, cara, eu consegui ajudar o cara. Eu consegui. Difícil, foi... Garimpei e consegui. Então, a gente até se energiza com isso, né? Isso, a gente falou desse momento que nós estamos vivendo, cara, a gente precisa disso, a gente precisa de ações que nos fazem sentir bem. Eu preciso terminar meu dia, olhar para trás e falar assim, cara, foi cansativo pra caramba, rodei muito, trabalhei pra caramba, mas eu tô feliz, né? A gente fica feliz com as entregas, né? Eu fico feliz com aquilo que eu faço, mas eu fico feliz também com a poder contribuir com o outro. Isso é natural do ser humano. Não tem um ser humano que não fique feliz quando contribui de alguma forma. Nossa, né? Não tem. Eu tenho uma história muito bacana. O meu filho, ele participava do time de robótica lá da escola, né? E aí eles foram participar da OBR, que é a oficina, que é a Olimpíada Brasileira de Robótica. E aí o time dele lá na Olimpíada teve um problema na hora lá de uma execução. E aí eles não foram classificados direto, eles foram por uma repescagem que tem. Foram classificados depois. Mas é uma frustração, né? Você trabalha o ano inteiro para chegar lá e fazer bem, e aí chegou lá, a roda do robô deu um problema, e enfim. Mas aí eles ajudaram o time dos mais novos, né? Que é o pessoal, ele era do ensino médio, o pessoal do ensino fundamental ali, e ele foi ajudar e tal. E ele chegou numa felicidade. E os meninos classificaram em primeiro lugar. Então ele chegou numa felicidade. Ele podia estar frustrado porque eles não conseguiram, né? E ele chegou numa felicidade de ter ajudado os meninos a se classificarem, que é muito bom. Mas por quê? Porque nós, enquanto seres humanos, nós precisamos dessa satisfação de conseguir contribuir de alguma forma. Que né? legal. E é muito bom. E no Benis a gente faz isso toda hora. O tempo todo. Agora, para fazer isso, nós precisamos colocar o nosso esforço para fazer. Mas a satisfação é tão grande, mas tão grande, que é o alívio que nós precisamos, talvez, nesse momento de tanta dificuldade que nós estamos vivendo. É uma válvula de escape, né? É uma válvula de escape. Eu estava conversando com uma membro esses dias, e ela estava me falando que está passando por uma série de dificuldades pessoais, né? E porque quando a gente ganha realmente confiança, o pessoal se abre, né? E estava com dificuldade pessoal, então tinha muita incerteza, né, no futuro e tudo mais e tal. E aí eu virei para ele e falei, então, você tem dentro de tudo que você está passando, dentro de tudo que você tem acesso, existe um lugar que você tem certeza que vai ser aquele daquele jeito sempre. E ele chama BNI. Então, o BNI é seu ponto seguro, porque é a metodologia, aquela metodologia. Então, o que eu preciso fazer? Você precisa fazer 1 a 1, precisa ajudar. Daqui a uma semana, o que você precisa fazer? 1 a 1, ajudar, estudar. Daqui a mais uma semana, fazer 1 a 1, ajudar. Não tem segredo. Então, se você está procurando por estabilidade, é o BNI. Exatamente. Porque você chegar e falar, o que eu preciso fazer? Está aqui o processo. Então, você não vai ser surpreendido dentro do processo, né, do BNI como um processo, sobre, nossa, mudou tudo agora. Não, até as mudanças dentro do BNI, elas são gradativas. Elas acontecem porque está sempre evoluindo, mas é gradativo. Né? Então, o BNI é um porto seguro mesmo para a gente. Né? Então, eu falei para ela, ela falou, nossa, eu não tinha pensado nisso. A gente precisa disso, né? E precisa. Assim, a gente precisa muito de flexibilidade. O momento que nós vivemos exige muito isso de nós, mas todo meio termo precisa de um princípio absoluto. Né? Todo meio termo precisa de algo que é imutável, que não muda, porque senão você não tem segurança. Né? E o BNI é essa segurança, justamente isso que você falou. Né? Há 4 anos e meio atrás, quando eu entrei para o BNI, o que era a metodologia? 1 a 1, referência, estudar, tal. E hoje é exatamente a mesma coisa. É lógico que
existem algumas diferenças na personalidade das pessoas que estão, né, no perfil da equipe, e é legal isso também, né? Cada equipe do BNI tem um perfil completamente diferente da outra, né? E é legal isso, porque aí a gente vai, de repente, completar algo lá com a outra equipe, né? Mas o princípio é absoluto, né? Então a base não muda, né? Foi o que eu falei, assim, durante a pandemia, nós mudamos como executar, mas não o que executar. Exatamente. Né? Então, na pandemia, houve uma grande mudança. Né? A gente foi 100% para online. Uhum. Mas mudou alguma coisa? A metodologia? Nada. E aí, a hora que eu falava com os membros, tinha membros que falavam assim, eu não gosto, o BNI não funciona para mim, eu não gosto do online. Aí eu falava assim, não, calma, vamos lá, vamos separar? O BNI é para você. Você não gosta do online. Mas você, no presencial, fazia a metodologia e ela continua. Ela só mudou a forma, porque é uma situação de uma necessidade. Né? Mas então, você pode mudar de equipe. A metodologia continuará sendo a mesma. Vai mudar o quê? O plantel, um pouquinho, o plantel de empresários, as pessoas. E por isso que cada equipe tem uma identidade própria, né? Tem equipes que são mais serionas, tem equipes que são mais brincalhonas, tem equipes que gostam de começar a reunião com música, tem equipes que já não gostam de encontrar com música. É o perfil da equipe. E é engraçado que assim, tem equipe que gosta de música, tem equipe que simplesmente fica assim, mas por que eles gostam de colocar música? Não estou entendendo. O perfil das pessoas, né, eles são diferentes. Né? E às vezes você vai pegar aquela prática da equipe e vai colocar na sua, não vai funcionar. Vai funcionar. Mas às vezes vai. Né? Então é legal, assim, é bacana esse intercâmbio também, né, para boas práticas, para aprendizado. Tem muita boa. Quando eu era diretor, teve muita boa prática que eu trouxe observando outras equipes. E teve muita boa prática que eu observei em outras equipes fora da nossa regional, que eu falei, não, aqui lá não funciona. Não vou trazer isso aqui. Isso aqui não funciona. Isso aqui não é legal pra gente, ou isso aqui não está de acordo. Aí vem com a cultura, porque é uma cultura BNI é formada à base dos nossos valores. Mas ainda existem diferenciais culturais, né? Então, a nossa regional tem uma cultura, a metodologia é a mesma, tem uma certa cultura, que ela é completamente diferente da Noroeste Paulista, que é do lado, que é Catanduva, da SP Central, que é embaixo. Porque são diretores, inclusive executivos diferentes, né? Então, isso que é gostoso. A metodologia é a mesma, mas você tem surpresas positivas em outros lugares, né? E é muito bom. Ô, Pablo, você hoje é o meu principal instrutor de PSM, então você está sempre em contato com os empresários que estão chegando, né? Os caçulas, né? Os bichos dessa grande faculdade que é o BNI, né? E como é que tem sido essa experiência, cara? Cara, é muito bom. Assim, primeiro que a gente conhece todo mundo, né? Então, eu chego num evento do BNI, é engraçado que eu vou cumprimentando todo mundo, né? Todo mundo, de alguma forma, nós tivemos ali o contato que é pelo PSM, e é um contato muito profundo, porque as pessoas chegam sedentas de realmente conhecer a metodologia, de aprender, e cara, educar, ensinar, é a minha missão, né? Então, acho que foi um encontro muito bacana isso, assim, né? E além de ter essa receptividade extremamente positiva de todos os membros, independente de onde eu chegue, né, porque a gente tem essa conexão, tem um resultado, né, a visibilidade. Eu faço muito negócio com membros de outras equipes porque as pessoas me conhecem, né? Então, de repente, lá naquela equipe não tem a minha especialidade, as pessoas me procuram. Você foi o primeiro contato, contato, né? E aí a gente está falando aqui de 2 instrutores, né? Porque Você foi o meu instrutor. Eu comecei, eu saí, fui fazer outras atividades e você assumiu. Então, a gente tem metade da regional que foi treinada por mim e a outra metade por você. É muito bom. Muito bom. É uma experiência realmente muito gratificante. Você falou exatamente isso. A pessoa, ela vem sedenta de querer conhecer, porque ela adquiriu uma metodologia, ela quer, e aí tá lá você. Né? Você é aquele ponto focal de conhecimento, de credibilidade. Você está lá é porque ele conhece. E aí isso ajuda muito você, né? E é muito gostoso, né? E tem um case muito bacana, o Baiocco.
Eu ministrei o PSM em Ribeirão Preto no final do ano passado. Nós tivemos uma turma em novembro, dia 28 de novembro, dia do aniversário de Franca. Eu tava lá, eu fui lá dar um oi, né? Eu derrubei café no chão. Eu fui lá pra bagunçar, Elton. Eu gosto de ir pra bagunçar. Eu tô proibido de ir no PSM por causa disso. E aí, nós fizemos essa turma lá. Foi uma turma grande, lembra, né? Sim, foi 50 membros. Eu tava vindo o pessoal de Batatais. Exatamente. O Bárbaro também tava chegando, né? E aí, naquele dia, um membro que me procurou, logo em seguida, na verdade, não naquele dia, ele me procurou, porque eu quero fazer o curso de oratória. Né? Só que eu sou de Ribeirão, né? Não tem como ir em Franca. E no curso, a gente abre algumas vagas para a pessoa participar remoto. Né? Até legal. Umas 3, 4 vagas, porque consegue participar como se estivesse lá. Né? Porque a gente transmite a pessoa, ela vai fazer as apresentações, recebe feedback, como qualquer outro aluno. E aí ele se inscreveu. Aproveitou, estava com uma promoção de Black November lá na ocasião, ele aproveitou, e aí ele fez agora, nesta última turma. Nós finalizamos na semana passada, a última turma de oratória. E aí ele mandou um feedback, que ele fez a apresentação dele de 6 minutos, e unânime, todo mundo na equipe elogiou o quanto ele mudou. Porque o posicionamento, a forma de se comunicar, né? Ele é um cara extremamente simples, mas um cara de um coração gigante, que as pessoas amam ele. E aí ele fez a apresentação, ele gravou a apresentação, mandou pra gente ver lá pro grupo da oratória, todo mundo elogiou e tudo mais. E ele deu esse feedback, né? Que pra ele foi um divisor de águas, né? E me conheceu onde? No PSM. A gente fala, a regional gera algumas oportunidades que, se você estiver preparado e você souber aproveitar, isso faz com que adicione muito à vida de você como profissional, né? Isso. E aí, falando, né, de novo, a quantidade de empresários que você tá em contato hoje, chega tudo para você. E aí você é uma pessoa de credibilidade. Sim. E isso acontece dentro das equipes também. Então, por isso que a gente fala, né, para os membros, né? Faz parte da liderança. Isso, tem que fazer, cara. Faz parte, porque é um ponto onde você vai se tornar visível e com credibilidade, né? Quando eu te falei que eu precisei de um tempo, né, para construir essa confiança das pessoas, tal. Quando eu entrei, eu tinha mais ou menos uns 4, 5 meses de BNI e me convidaram para ser coordenador de reconhecimento. E no online, o coordenador de reconhecimento, ele tinha um momento de fala muito maior do que é hoje no presencial. Então as pessoas passaram a me conhecer de verdade porque a gente, 1 a 1 era online, enfim, era tudo muito restrito. Era restrito, era. E aí, na reunião, eu tive essa oportunidade de ser coordenador de reconhecimento, e aí as pessoas realmente conheceram quem é o Pablo. Imagina, um professor de oratória falando, aí a gente vai entender quem é esse cara, né? Exatamente. E foi legal que logo em seguida, em junho, teve a festa junina, e aí eu me fantasiei, e aí eu criei um personagem ali, né? E foi muito engraçado, né? Até fizemos um vídeo, mandamos lá. Neste dia, no dia da festa junina, que aí eles conheceram o Pablo, que não é o Pablo só sério, é o Pablo que é brincalhão, né? O Pablo, imagina a pessoa que o Pablo né? vai lá pintar o rosto ai, quem é vocês? Não sei o que tem aquele personagem, sotaque, né? aquele personagem, e foi muito bacana. Mas isso que você falou é muito importante. Quem é do BNI, cara, se coloque à disposição para participar das equipes, porque aquilo vai te trazer visibilidade e você também está construindo reciprocidade, porque você está contribuindo com a sua equipe, você está construindo reciprocidade. Então, é muito importante. Qualquer função e todas as funções, não tem aquela melhor, não tem a pior, né? É o presidente, é o coordenador de mídia, é o anfitrião, independente da função, você tem a mesma oportunidade de contribuir, de ter visibilidade, né, e de ter esse reconhecimento. Se fizer com qualidade. Se fizer com qualidade. Constrói a credibilidade independente de qual seja o cargo que você está, ou qual seja o menor o cargo que você imagina que é. Porque a gente acha que o cara fala assim, eu vou ser time keeper porque não é tão importante. Não tem noção da importância do time keeper. A única pessoa que manda no presidente é o time keeper. É o time keeper, exatamente. Começa por aí. Exatamente. Então realmente se envolver e se desenvolver. Pablo, cara, obrigado. A gente está chegando no nosso horário já, né? A gente precisa dar sequência. Tenho que agradecer realmente o seu envolvimento, sua dedicação, a paixão que você tem, né, pelo BNI, pela sua equipe, né, ensejar que você continue, que a gente
né, continue contando muito com você, a gente conta muito com você. A Regional está em um processo de transformação gritante, de crescimento, de desenvolvimento, de estruturação. Então, assim, saber que eu tenho essa tranquilidade de ter uma pessoa do seu cacife, do seu naipe, dando o treinamento de PSM, recepcionando os novos membros, para que possam vir já entendendo o que é a metodologia, faz com que eu tenha exatamente essa segurança de continuar focando no crescimento da regional. Então, eu tenho que te agradecer seu tempo, você ter vindo aqui, né, você extremamente atarefado, com um bando de curso, mas ter vindo aqui, falado um pouquinho, e também, né, agradecer de novo essa dedicação que você tem com a gente. Olha, eu que eu agradeço, quero dizer que você é um cara que eu admiro muito, aprendi muito com você no PSM, né, eu sempre ouvi falar que o Baioca é um dos caras que mais sabem sobre o BNI no Brasil, e hoje, como nosso diretor executivo, parabenizar pela gestão, sabe? Eu só tenho ouvido elogios a seu respeito e com certeza você está contribuindo com a nossa regional de uma forma incrível, muito bom. Agradecer pela confiança e falar que eu estou à disposição. O BNI, eu tenho muito a agradecer ao BNI, né? Talvez ainda não, com tudo que eu faço, eu ainda não consegui agradecer tudo que eu recebi do BNI. Então é muito bom estar aqui. Eu amo o BNI, amo fazer parte da maior organização de networking do mundo, né? E falo isso com muito orgulho e tem sido muito importante para o Pablo Pessoa, tem sido importante para a família do Pablo, tem sido importante para a empresa do Pablo. Então, para mim, é só gratidão mesmo, tá? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui também, né? Compartilhando, né? O tempo passou, a gente nem viu, né? Muito gostoso. Então, obrigado, Elton, aí pela condição também. Tá? E para todos da Regional, um forte abraço, aquelas pessoas que nós já encontramos no PSM, aqueles que nós não encontramos no PSM, que são os filhos do do PSM, mas eu tenho um carinho enorme por vocês e eu estou aqui à disposição aberta para o que vocês precisarem. Pode contar comigo. Isso aí, Paulo. Obrigado mesmo. Valeu.